paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar com a série de estudos Evidências de uma Fé Genuína, parte 11. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a pena. E o que teme não é perfeito, ainda não foi aperfeiçoado em amor. Pai, que nesses breves momentos onde estamos meditando na sua palavra, Teu Espírito possa operar agora, restaurar-nos, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos aqueles que possam ter nos ofendido. E queremos muito a Tua participação. Não podemos fazer isso para Ti. Não temos essa capacidade em nossa condição humana. Precisamos do Senhor, fazer isso contigo. Precisamos da Tua operação em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é muito importante compreender que desde a queda, o homem é escravo do medo. Jesus veio para nos libertar do cativeiro do medo. E a primeira evidência da separação do homem para com Deus, após a desobediência de Adão e Eva, é que eles tiveram medo e se esconderam. Aqueles que antes tinham comunhão, alegria na comunhão, agora têm medo. E este medo não pode ser extirpado de uma maneira imediata e total, mas é gradativo. A exata medida em que nós vamos exercitando nossa comunhão diária com o Senhor pela graça é a medida em que o medo vai dando lugar à fé. O Senhor não nos tem dado o espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Eles são fortalezas desde a queda. O homem desde a queda, porque se aliou ao inimigo, ele tem agora a influência em sua carne, através da sua carne. A influência do ponto de vista do inimigo. Então o homem, diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do 13 ao 5, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz que existem fortalezas, sofismas, que geram imaginações. Então esse cativeiro da culpa faz com que o homem, desde a queda, imagine o pior, espere o pior, através de sensações, impressões e vozes. É uma frequência. Essa frequência de escravidão, aonde o inimigo, tendo acesso, vai gerando na pessoa argumentos, sofismas que são mentiras que parecem verdade. E tenta, através da vista, porque é um mundo que jaz o maligno, aí estão os seus efeitos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7 que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então o contrário da fé é o quê? É a vista. Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. Veja, ele teve que fazer uma escolha. Confiar em Deus e na sua palavra e não ficar prestando atenção nos efeitos atuais, o seu desempenho atual por causa da queda. Aqui está uma dualidade. E essa capacidade de ver a fé sendo substituída pelo amor a Deus, fé, alegria, o fruto do Espírito. Essa frutificação, ela é um resultado de uma comunhão diária com Deus, com a palavra de Deus, com as pessoas cheias do Espírito Santo. E esse processo, onde a semente vai germinando até virar fruto, é um processo que requer perseverança. E Deus te dá essa perseverança, amém? Não se desmotive, então. É um processo onde Deus nos mantém. Nós, em temor humilde, dependendo da graça, seremos mantidos. E essa transferência agora na alma, porque no espírito, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz que nós fomos gerados de novo. Eis que tudo se fez novo. Nós fomos, como diz Efésios, assentados nas regiões celestiais, diz Efésios 2,6.
Ali em Colossenses 1,13, diz que nós somos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, isso no Espírito acontece num piscar de olhos. É instantâneo. O novo nascimento. Agora, a renovação da mente, essa transferência agora, né? A alma vai sair da frequência do medo para a frequência de uma fé crescente. É um processo. E todo processo começa com imperfeição. É como a pessoa andar de bicicleta, ela vai cair algumas vezes. Então tudo é uma questão de perseverança. Por quê? Não despreze os pequenos começos. Em Adão, o homem ficou tão afundado na incredulidade, por causa dessas fortalezas, que não será de uma hora para outra que ele vai ter a fé para fazer as mesmas obras e maiores. Tudo tem um começo. Não podemos desprezar os pequenos começos. Diz em Jó, o teu começo poderá ter sido pequeno, mas seu último estado crescerá extremamente. Então, da semente para o fruto é um processo onde você rega. E essa comunhão diária, essa perseverança, a graça vai o quê? Fazendo essas transformações, essas restaurações. Diz Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos, preste atenção no meu caminho. À medida em que nós começamos o processo da graça, muitas vezes somos tentados a desanimar, desistir, achar que não está funcionando, achar que Deus não está ouvindo. A carne é muito apressada e também desconfiada. Isso também é um efeito da queda. Quando uma pessoa não se escandaliza, não desiste, não desanima, lá em Gálatas 6, 9, diz que ele terá uma grande colheita, né? A semente incorruptível, ela está germinando. E o inimigo procura desmotivar, dizendo que isso não vai funcionar e que o normal é murmurar, se lastimar, se conformar. Então, desde a queda, o homem, pela influência desses espíritos imundos, então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4, 4. Então, o trabalho do diabo é cegar quanto ao amor de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, né? A fidelidade, o poder de Deus. O inimigo cega. E ele coloca na pessoa um senso de fraqueza, incapacidade, abandono, um senso de não vou conseguir, isso é difícil, isso é pesado, isso é maior do que eu. O medo é aquilo que você vê maior do que você e que te ameaça. Então, desde a queda, o homem foi colocado numa frequência de escravidão, porque o homem foi feito um pouco menor que os anjos. E quando ele se desconectou de Deus, ele teve essa percepção de desvantagem. Essa percepção de escravidão, limitação. E agora, à medida em que ele vai renovando a sua mente pela palavra, começa-se gradativamente, na mente, uma percepção do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E ele vai recebendo essas revelações, essa nutrição da graça. E aos poucos, aquela mentalidade de derrota, medo, vai devagarzinho, vai brotando. Uma mentalidade de tudo eu posso naquele que me fortalece. Uma sensação de que Deus te ama, está com você, está cuidando de você. De que você não corre perigo, de que você com Ele é mais do que vencedor sempre. E essas percepções, elas começam de forma muito sutil. Parece apenas uma informação, uma ideia no canto da mente. E essas frases, esse mover, essa unção do Espírito Santo no início, o inimigo combate muito via carne, dizendo não vai funcionar, isso é apenas letra preta num papel branco. O inimigo procura contraditar, mostrando as circunstâncias. Olha aí, Abraão, Deus não disse que você ia ter um filho? Olha aí, você está com idade avançada, tua mulher é estéril.
Então ele procura desesperadamente retomar a pessoa através do medo, da preocupação. Por isso que sempre que um anjo aparece, ou sempre que o Senhor chega diante de uma pessoa, qual é a palavra? Não tenha medo, não temas, crê somente. Não andeis ansioso, né? Então, esta é a frequência de Satanás. Aqui está a evidência de que a pessoa está presa, olha aí, no cativeiro. A frequência do medo, da preocupação, da ansiedade. Já a frequência da fé é crer, confessar, perseverar, agradecer como se já tivesse recebido. Ninguém chega a ser PhD em fé de uma hora para outra. Aí é que está a coisa bonita, irmãos. Da pessoa começar e perseverar, mesmo sem ver frutos imediatos. Não se escandalizar, não desistir. Deus está agora revertendo os efeitos da queda na alma da pessoa. Isso é um processo que requer tempo, porque o homem se afastou de Deus voluntariamente, e agora voluntariamente ele vai se entregando, e Deus, através dessa entrega, ele vai restaurando. Vai revelando áreas em que precisam ser tratadas, confessadas, abandonadas, e vai gerando na pessoa ânimo para orar e continuar perseverando até que aquilo saia. E à medida que essas coisas vão saindo, a visão vai se clareando. A pessoa vai ganhando essa nitidez. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, no espírito nós já estamos limpos. Mas na alma, muitos traumas complexos. Há muita coisa que Deus está sarando. De forma que o homem crê desconfiando. Confessa aqui, daqui a pouco já está preocupado. Quer dizer, essa instabilidade mostra o quê? Imaturidade. Mas tudo se começa com imaturidade. Ninguém nasce adulto fisicamente, se nasce como um bebê. Assim, a imaturidade não deve ser visto como pecado, mas sim como uma fase inicial. O importante é continuar se nutrindo com graça, porque vai crescer e chegar à maturidade. Na maturidade você terá o quê? A capacidade de dominar. À medida que a tua alma vai sendo sarada, Deus vai gerando em você o quê? A fé bíblica, a fé ousada, a capacidade de compreender como usar a sua fé, como manifestar a sua fé e como produzir frutos para a glória de Deus, né? João 15:8 diz, nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Aí Deus vai nos ensinar a crer e a manifestar a fé. É como chama o autor e consumador da fé. Ele é o autor, ele edifica, depois nos ensina a usar essa fé, a manifestar essa fé. E ele é competente. Em Hebreus 7 diz que ele pode salvar perfeitamente aquele que se achega a ele, né, a Deus, confiando no Senhor Jesus Cristo nesse processo. Porque, irmãos, quantas vezes nos sentimos indignos, mas o sangue de Jesus nos purifica do pecado e nele somos novamente dignos. Ali em Efésios 1:6, Colossenses 1:12, diz que em Cristo nós somos dignos. Amém, amados? Porque é pelos méritos de Cristo, porque nós mesmos, nossa condição humana, nós não somos absolutamente nada, nunca somos, nunca fomos, nunca seremos diante de Deus, somente através de Cristo. Aqui em Hebreus 7:25 diz que Deus pode perfeitamente. Não é maravilhosa essa palavra, amados? Os que por ele se achegam. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então Jesus pode salvar aqueles que se achegam a Deus, confiando nele, e ele está diante de Deus Pai intercedendo por nós. E o Espírito Santo dentro de nós também intercedendo. Então está o envolvimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui nesse texto, podemos ver que Deus envia anjos, né? Há toda uma conspiração celestial a teu favor. Deus, que é um só Deus, não é três deuses, é um Deus só, ele está agindo, edificando a sua fé, para depois ele levar você à ação. O que nós vemos é que nesse processo perseverante, de Hebreus 6:12, que Abraão foi salvo pela fé
e conseguiu a vitória e a bênção através da fé e da perseverança. A perseverança dá tempo para que através da fé Deus restaure nosso ponto de vista, nossa alma, nossa maneira como nós reagimos e falamos. Deus está nos ensinando novamente agora, nos restaurando, que temos a sua imagem e semelhança no Espírito, a exercer o domínio. E isto, irmãos, é algo tão precioso que não deve ser interrompido. A palavra de Deus fala lá em Jeremias: por que você interrompeu o processo? Bem agora que eu estava tirando tuas ataduras, né? Deus está fazendo uma coisa linda, irmãos. Deus é tão competente, meticuloso, Ele faz tão bem feito. E Ele diz aqui, em Jeremias, eu quero abrir aqui para você ver junto comigo, capítulo 2, do versículo 17 até o 19, fala de como seremos castigados se nós interrompermos o processo da graça. Então o diabo tinha o domínio, a gente se volta para Deus e Deus começa a restaurar. Mas tem aquela história lá do cão que volta para o vômito. Quer dizer, a pessoa repensa, apostata. Ela que estava dando lugar ao Espírito, e Deus estava começando a restaurar, ela desanima, desiste e volta para o mundanismo, o pecado. Fica escravo novamente 7 vezes. O seu estado é 7 vezes pior do que antes. A pessoa que ela não é firme. Irmãos, eu vejo hoje, nesses últimos dias, a Bíblia diz que, que o amor de quase todos esfriará. A gente não pode ser fanático, né? Cada um tem a sua vida, seu trabalho, sua faculdade, né? Sua família. E o Espírito Santo nos dá moderação para distribuir bem o tempo e andar com Deus dentro e fora da igreja. Isso é lindo. Mas o que vemos hoje, quando a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, é que nos últimos dias há um descaso para com o congregar. Nós vemos as pessoas hoje, elas não têm muito tempo na meditação na palavra, elas não são disciplinadas. Elas leem quando dá vontade, né? Se está frio, está frio. Então a pessoa começa a colocar, isso é sutil, as coisas espirituais em segundo, terceiro, quarto lugar. E ela não está entendendo que essa diminuição no ritmo espiritual vai fazer com que a carne vá retomando novamente o comando. A ansiedade vai aumentar, as horas extras não vão restaurar o problema, né? A pessoa começa a diminuir a sua comunhão com o Senhor e ela não percebe que a ansiedade começa a crescer, a preocupação, a violência, né? A pureza. Começa a brotar as ervas daninhas pela falta de cuidado com o terreno do coração. Aquela pessoa que antes era avivada, estava começando a perceber o amor de Deus, né? A paz estava crescendo no coração. Mas a pessoa ela acaba não percebendo que melhor do que ter é manter. E aí ela retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu não digo, amados, que você vá no culto quando você não tem condição. Teu chefe pediu para fazer um relatório lá, né? Ou você precisou fazer uma viagem. Tudo isso é compreensível. Se você não pode estar naquele culto, mas queria estar, isso é computado como estar lá. Aonde você estiver, porque você não pôde ir, Deus vai derramar sobre você o mesmo que está derramando lá no culto. Você está unido ao corpo. Você não foi porque você não pôde. Está de cama, ou está cuidando de um parente e não pode sair. Deus está vendo tudo isso, não é? Agora a pessoa que ela pode e ela decide, eu não vou. Não quero. Ela começa a arrumar desculpa. Não vou meditar na palavra hoje. Não vou orar. Passa dias e dias sem ir na congregação com os irmãos. Isto
é o livre-arbítrio substituindo o temor. O que é isso? É a pessoa dando lado para a carne. E quando eu dou lado para o espírito, Deus vai renovando a minha fé e tirando o medo, tirando o prazer do pecado, tirando todo o lixo que ele me colocou. Agora, quando eu volto para a carne, aquilo que foi retirado volta a brotar. Aquela pessoa que já tinha vencido a ansiedade, já tinha vencido o mau humor, a impureza, a pornografia na internet. Aquela pessoa já tinha avançado um pouquinho na fé. Mas, o que foi que aconteceu? Ela, sem perceber, desprezou o trabalhar da graça. Parou de aplicar a pomada da graça. E a ferida voltou, a chaga voltou a abrir. A pessoa não entende que nós precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. E Ele nos deu mecanismos simples, mas que funcionam, para ter uma comunhão cada vez mais profunda com Ele. E bem-aventurados somos se praticarmos isto. A meditação na palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, o estar com o órfão, com a viúva. Diz que a religião verdadeira, quer dizer lá em Timóteo, a religião verdadeira é não se misturar com as coisas deste mundo, né? Não se contaminar com o mundanismo. É visitar o órfão, a viúva, aqueles que estão nas tribulações, nas necessidades. Então, quer dizer, aqui, enquanto nós estamos envolvidos com a intercessão, com o evangelismo, com a nossa vida espiritual, o pecado vai diminuindo na nossa vida. O inimigo e a carne vai perdendo terreno, porque nós estamos envolvidos com as coisas do alto, envolvidos com o bem, fazer o bem, pensar o bem, falar o bem. Mas quando o homem, através do egoísmo, individualismo, ele repensa, retrocede e volta para a sua carnalidade, é como se ele estivesse quebrando o voto que ele fez com Deus. A aliança que Deus fez com ele é desprezada. E ele não entende que dar lugar à carne é voltar ao vômito. É desprezar tudo que Deus já fez. Lá em 2 Pedro capítulo 1, ele diz: vocês já esqueceram de tudo aquilo que vocês foram limpos? Vocês são míopes espiritualmente, são cegos? Aplique-se com dedicação na sua vida espiritual, porque fazendo isso, vocês não tropeçarão. Veja, vocês não tropeçarão e não deixarão de dar fruto. Irmãos, se a tua fé for alimentada adequadamente, ela vai chegar ao fruto. E o fruto da fé é paz. É a capacidade de colocar a fé em ação e ver fruto no visível. É domínio. É bênção na vida dos outros. É eficácia nas suas orações. É resultado, né? Você vai prevalecer em oração. Então o inimigo sabe de tudo isso e mantém a grande maioria dos cristãos não, né? Crentes, nessa mornidão, no meio do caminho. Diz que foi no meio do caminho que os discípulos quase que desanimaram lá que Jesus veio sobre as águas. O povo no deserto lá, desanimou. Então muitas pessoas começam bem, mas melhor que começar bem é terminar bem. Melhor é o fim do que o começo. O que há de cristão que começa motivado, mas são de curta duração? Não aprofundam suas raízes, não se agarram na palavra, não meditam e não perseveram. O que vemos, sem dúvida, é que hoje você olha no mapa lá e vê o país de Israel. No tempo de Salomão ele era muito maior. E no tempo de Josué, Deus disse: escuta, até quando vocês vão ser remissos, negligentes em tomar posse de toda a terra que eu tenho dado a vocês?
O que vemos é que o ser humano, ele acaba se contentando com pequenos começos e se acomodando. Ele não vai até onde precisa ir para romper e prevalecer sobre as trevas. O inimigo vem, já tá bom, ele diz, né? O inimigo diz. As pessoas têm a tendência de virarem religiosos. Aí ficam no ritual, na repetição. Eles não têm um relacionamento que produz um crescimento genuíno a ponto de romper em fé. Mas a pessoa, ela se acomoda. Às vezes até se faz de vítima, de coitadinho. Isso não vai resolver. Aprender a resistir ao diabo é para maduros na fé. Ninguém vai chegar à maturidade na fé, resistir ao diabo e prevalecer sobre as obras do diabo sendo menino inconstante, sendo negligente. Aquele que é negligente na sua obra, a Bíblia diz em Provérbios, é irmão do destruidor. Então, a pessoa, ela se torna inimiga dela pelo descaso, pela preguiça. Olha, a preguiça é uma das maiores recompensas que o diabo dá para manter as pessoas meninas inconstantes. Por causa da preguiça, a pessoa paga cara. Ela nunca vai crescer espiritualmente, nunca vai chegar à maturidade espiritual. A preguiça faz com que as pessoas se mantenham meninos inconstantes. São temporãos. Aquela terra cheia de pedra que não tem profundidade. Não quero, através desse estudo, despertar em você culpa. Nem que você seja fanático. Eu quero que você seja moderado e dê o melhor de si na sua situação atual. Existem pessoas que elas têm a condição de ir, no momento, uma vez por semana no culto. Ela não tem condição mais do que isso, no momento atual. Mas ela se alimenta pela internet, ela ouve os MP3, ela ora, ela busca a Deus onde ela está. Mas, quando dá a oportunidade de 2 vezes, vai 2 vezes. Quer dizer, dentro da sua condição atual, você dá o seu melhor. Oh, glória a Deus! Que coisa linda, irmãos! Ser fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Agora, a pessoa não deve estar nem fanática para morar na igreja, se ela não pode, né? E nem o descaso. Muitos abandonam. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixe de congregar, não é assim? Elas abandonam a vida espiritual, fica sendo um apêndice, uma coisa secundária. Lá no canto da mente, quando der, eu medito na palavra. Tem alguns MP3 para me ouvir, mas não vou ouvir não, porque eu quero ver um filme agora, eu quero ir no shopping. Você não sei o que a pessoa quer fazer. Isso é cada um, né, meus irmãos? Estou aqui para julgar nem condenar ninguém. Não é essa a minha intenção. Só estou aqui ilustrando para que o irmão entenda que precisamos aprender a distribuir bem o tempo. Porque se nós não tivermos tempo para Deus, nós estamos perdendo tempo. Uma pessoa que durante o dia, né, corre para lá e para cá, não tem tempo de almoçar, vive só de sanduíche, vai morrer na metade dos seus anos, não é verdade? E que adiantou? O inimigo brincou com ela, né? Aquela brincadeira do gato e do rato, né? O gato, antes de comer o rato, bate a pata para lá, o gato desesperado, o rato desesperado, bate a pata para cá, e o rato corre para lá, ele bate com uma mão, com a outra, e o rato desesperado, e cansa o rato até comer o rato. Então, as pessoas hoje, elas correm nessa lufa, corre, não tem prazer, não tem vida. O que adianta trabalhar se você nem se alimenta? Né? Para que então? Para que trabalhar se você nem se alimenta? Mas a minha vida é muito corrida, eu sou muito importante, porque eu corro tanto que não tenho tempo de alimentar. Você está se matando, você está se suicidando. Essa é uma espécie de loucura, irmãos, que as pessoas não param para pensar. Uma pessoa que não se alimenta, não tem paz, não dorme, não tem vida com Deus, isso aí não é um ser humano. Essa pessoa está vivendo abaixo do seu raciocínio. Acho que nem um macaco pensa assim. Me desculpe dizer, amados. Mas se você andar com Deus, você vai aprender a distribuir o tempo. Só Deus que nos ensina isso. O inimigo é o ladrão do tempo, irmão. O inimigo faz com que as pessoas não tenham tempo para aquilo que é vital. Se eu não paro para me alimentar, eu estou me suicidando. Isso é o diabo que faz isso. É o diabo que faz com que você morra antes do tempo e não cumpra aquilo que Deus tinha para você. Mas na tua vida o diabo não tem poder, amém? Porque você é sábio.
Você sabe que tanto alimentar o corpo como alimentar o espírito é importante. Dormir, ter paz e ter comunhão com os irmãos e com a igreja. Em nome de Jesus.